Olá, eu me chamo Fábio e hoje eu vou demonstrar o funcionamento dos clientes distribuídos. No caso, são três clientes: um cliente que vai enviar as mensagens em string, um cliente que vai enviar as mensagens em JSON e o outro em protobuf. Eu vou primeiro mostrar o cliente string. O código vai estar no repositório do GitHub, mas basicamente eu vou mandar uma mensagem via TCP para o servidor AWS do professor. Eu fiz uma interface gráfica usando a biblioteca tkinter e eu vou mostrar aqui um pouquinho do código. Ele é um código que eu fiz uma função para extrair automaticamente o token da resposta do servidor e ser usado nas outras operações. A maior parte do código é da implementação da interface para que ela ficasse boa de se entender. E eu criei também uma aba na interface chamada logs, que ficaria mais fácil para eu entender os erros do meu programa e pudesse ter uma noção melhor do que estava acontecendo. Eu fiz esse mesmo código aqui da interface, eu fiz o mesmo para os três clientes. A diferença é só algumas coisinhas que eu escrevi diferente, mas de resto é tudo igual. E aqui, como pedido pelo professor, tem o estilo da mensagem. No caso, esse é o estilo da mensagem out, que é de autenticação, que é entre aspas e separado pela barra em pé. E é do mesmo jeito no enviar a operação, aqui. No caso, a diferença é só porque no autenticação ele não precisa de operação e nem do token. Ele só precisa do ID do aluno e do timestamp. Então, nas operações, para poder autenticar, né, saber que é daquela sessão que está fazendo as operações, ele pede o token. E também tem operações que não exigem parâmetros. Então, é necessário fazer a mensagem sem os parâmetros. E o resto aqui são as operações que o professor definiu que devíamos fazer. Então, eu vou aqui, vou rodar o arquivo Python no VS Code mesmo. Ele vai rodar aqui no terminal, bem rapidinho. E vai criar essa telinha aqui, chamada cliente strings. No começo tem a aba de login, a aba de operações com as operações disponíveis e os logs de requisição e resposta do cliente para o servidor. Aqui já estava setado, eu deixei setado a minha matrícula para poder ser mais rápido nos testes. Então, quando eu clico aqui em conectar e autenticar, aparece a mensagem do servidor, a autenticação realizada com sucesso. E quando eu venho aqui nos logs, aparece a minha mensagem de envio, daquele mesmo jeito como eu havia colocado, né? E a mensagem de resposta do servidor. No caso, voltou como OK. E deu o token pra gente, o meu nome, a minha matrícula, o timestamp e que o token foi recebido. Então, agora que o token foi recebido, a gente pode testar algumas operações. Por exemplo, a operação echo, vou colocar uma mensagem teste e vou enviar. E eu recebi a resposta OK do servidor. Então é porque deu certo, ele mandou o echo. Ele diz com a minha mensagem teste, a mensagem echo, o timestamp do servidor, o tamanho da mensagem, o hash e o timestamp do cliente. Então, para as outras, então deve dar certo. Por exemplo, na operação soma, a gente só separa os números por vírgula para poder ser uma lista. E quando envia para o servidor, dá OK também e volta algumas coisas. A quantidade de números que tem na lista, a soma, a média, o número máximo, o número mínimo e o timestamp. Quando eu coloco só o timestamp, que é uma das operações sem parâmetro, ele volta todos os tipos de timestamp que o servidor tem registrado. Então, o Unix, o ISO, o formatado, né, com o dia de hoje e o horário, o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto, o segundo, o microsegundo e o timestamp do cliente. O status do servidor, com toda a parte que fala que o servidor está ativo, alguns dos alunos que também têm a matrícula ativa lá. Aqui no histórico ele tem as últimas requisições que o cliente fez para o servidor. No caso, ele mostra a resposta do servidor, das últimas vezes. E, por fim, tem o logout. Quando eu clico é para dar logout, sessão encerrada.
E como é que eu sei que eu dei logout? Eu vou testar outra operação depois de dar logout. Então, por exemplo, eu vou botar teste 2 aqui no echo. Ele é para dar um erro. Você precisa se autenticar primeiro. Então esse é o cliente string. Ele foi bem mais simples de se fazer porque a mensagem era mais manual de se colocar. Agora no cliente JSON, ele é bem parecido com o cliente string. A diferença é que no cliente string eu tinha a função, desculpa, extrair token. No cliente JSON isso é mais fácil, já que o token ele fica mais bem explícito na mensagem de resposta do servidor. Então aqui novamente eu tenho a parte de UI, a parte do log, e aqui vai vir os envios. Então no JSON eu fiz um buffer para que eu tivesse certeza que ele só ia fazer alguma coisa quando acontecesse de aparecer o final, né? O final fosse com chaves para determinar que é um JSON, né? Que o JSON começa e termina com chaves. E aí tem as mesmas operações do cliente string, né? Ele autentica e pega aqui o token, ele autentica dando esse payload aqui, ó, abre com chaves, o tipo, que no caso o primeiro de todos tem que ser o autenticar, a minha matrícula para como aluno ID e o timestamp. E daí, se ele der como sucesso, ele pega o token e agora eu tenho o token guardado que ele vai ser usado em todas as outras operações. Que aí vai ser do mesmo jeito do string, tá? Então aqui quando eu for rodar, ele demora um pouco, mas é por causa da minha máquina. Vocês veem que tem a tela bem parecida com a do outro, com as mesmas coisas, login, operações e logs. E quando eu venho autenticar, autenticado. E me dá o token. Se eu vim aqui em logs, ele vai me dizer aqui, ó, sucesso true, então realmente eu estou autenticado, estou apto a entrar no servidor e fazer as operações. Então, por exemplo, vamos começar aqui pelo timestamp. Ele deu esse erro, mas por quê? Ele estava dando um erro de sessão não encontrada, por causa do servidor JSON. Talvez porque ele tivesse lotado, mas eu também recebi esse erro, por exemplo, na operação echo. Ele me dá o mesmo erro, sessão não encontrada. Mas, quando, por exemplo, eu vou em status, ele dá sucesso true, mesmo ele precisando do, do meu token para poder fazer isso daqui. E ele está aqui, as operações que ele faz: echo, soma, timestamp, status e histórico. Então, quando eu vou em logout, ele faz o logout sucesso true, logout realizado com sucesso. Ou seja, eu tinha uma sessão ativa, mas talvez por algum erro de nome, talvez eu tenha colocado o nome soma errado ou o nome histórico errado, ou desculpa, o nome echo errado, ele me dá erro. Bom, mas o JSON é bem parecido com o string. Agora, quando eu vou para o protobuf ele também é com TCP e ele é, na verdade, o protobuf é mais parecido com o JSON do que com o string, mas ele vai seguir a mesma lógica, fora, tipo, isso tudo falando fora as próprios protocolos, né? Porque o protocolo do protobuf vai ser totalmente diferente de como a gente faria para um string ou JSON, porque o string e o JSON a gente já tem as mensagens fixas. Agora, com o protobuf, a gente teve que usar aqui o arquivo .proto que o professor nos forneceu, que é a definição do protocolo usando protocol buffers. E a partir dele, a gente rodou, eu rodei no caso, um comando aqui no terminal que gerou esse arquivo SD protocol pb2.py. O que é isso aqui? No caso, ele é como se fosse um compilador de protocol buffer. Então a gente precisa ter o SD protocol pb2 para poder rodar o cliente protobuf. Ele vai ser como se fosse definir o que cada função do protobuf faz. E aí a gente vem aqui e usa essas funções para poder fazer o cliente funcionar. Então quando a gente vem aqui no cliente e roda ele, que quando a gente vem autenticar, ele já dá o autenticado, né, lá em cima e dá o token recebido. Notando também que o token sempre tem no começo a minha matrícula, depois o IP do meu computador
e depois o token em si, né? Uma série de números aleatórios. Me deu também o tempo de timeout que eu mesmo setei, que é de 6 segundos. 3.600. Aí, no caso, 6 segundos seria 3.600. Ele multiplicou 6 por 600, no caso. Ah, e o timestamp do cliente. Então, a mesma coisa do cliente string. Então, quando eu vim aqui em echo, vou fazer um teste, vou enviar a mensagem teste, e ele dá OK. Ele já sabe qual que é o comando, os dados, né, a operação echo, a mensagem do echo de volta sempre vai ser teste, a mensagem original é teste, o tamanho da mensagem é 5, que é o tanto de caracteres que tem teste, o hash, o timestamp do servidor e o meu timestamp. E ele vai funcionar para todas as outras funções também, tá? Então você vê aqui, coloca 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. 5 números, o máximo é 5, a soma é 15. Os números originais, a operação soma, a média, o timestamp e o número mínimo. Em timestamp também ele vai dar OK. Vai dar todos os timestamps que o servidor tem armazenado. O status ou info, ele falou que tinha básico e operações. Nesse caso, eu acho que ele não vai dar certo por causa do nome. Que quando eu coloco o básico, por exemplo, ele fala operação não permitida, mas eu já testei do outro, ele também não vai. O histórico, eu posso escolher quantas ações eu quero ver. Então, por exemplo, até agora eu fiz 4 ações, mas se eu quiser ver só as últimas 3, ele vai me mostrar as últimas 3 operações que eu fiz. No caso, eu fiz uma operação timestamp, eu fiz uma operação soma e eu fiz uma operação echo. E tem um logout. Quando eu clico, logout OK. E se eu quiser fazer alguma outra coisa, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai dar authentic primeiro. Então era isso. Os três clientes funcionam, os três clientes fazem o principal, que é autenticar no servidor AWS do professor. No cliente JSON foi o que eu tive problemas em relação à nomenclatura e ao protocolo, pois ele não funciona com o protocolo HTTP, e sim com TCP. E no caso, ele teve aquele erro, como eu mostrei, de que ele não identifica que eu estou numa sessão, mas quando eu vou fazer logout, eu consigo sair de uma sessão que teoricamente eu não estava. Mas, de todo jeito, ele funcionou com o resto das funções e ele conseguiu autenticar com ele, me conectar com o servidor e mandar e devolver mensagem, né? Receber as respostas do servidor. Então era isso, essa foi a execução dos meus 3 clientes e espero que deva ter dado para entender tudo e espero que o professor tenha gostado dessa minha explicação.